Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Quem está falando é a professora Eliane e nós vamos dar início hoje à disciplina Enfermagem, Urgência e Emergência do curso Técnico em Enfermagem do Instituto São Miguel para a turma de Ibirapitanga, a turma de 2019. Gente, os objetivos da nossa disciplina serão diferenciar urgência e emergência, compreendendo os conceitos, identificar os fatores que determinam uma urgência e uma emergência, conhecer as políticas nacionais de urgência e emergência, incluindo o SAMU, identificar os agravos, à saúde, os acidentes que ameaçam a vida e caracterizam situações de urgência e emergência, aprender e desenvolver como aplicar corretamente as técnicas de reanimação cardiorrespiratória e controle de hemorragias, identificar corretamente os principais aspectos envolvidos na utilização dos fármacos, em situações de urgência e emergência, conhecer as técnicas corretas de imobilização de fraturas, luxação e entorse, e, é claro, aplicar corretamente os procedimentos e técnicas em situação de urgência e emergência, em ferimentos, queimaduras, choque, desmaio, que é a síncope, intoxicações, envenenamento, picadas por animais peçonhentos, crise convulsiva, a obstrução de vias aéreas por corpo estranho e o estado de choque e afogamento. Os temas que nós iremos abordar serão o conceito de urgência e emergência, política nacional de urgência e emergência, o acolhimento com classificação de risco e os principais agravos à saúde e acidentes que ameaçam a vida. As técnicas de RCP, que é a reanimação cardiorrespiratória, o controle de hemorragias e também os procedimentos técnicos nas situações de urgência e emergência que envolvem queimaduras, o choque séptico ou hipovolêmico ou cetogênico, desmaio, intoxicações, envenenamento, picadas, afogamento, politrauma, entre outros. E também as técnicas de imobilização. E bora lá começar sem perder tempo. Gente, primeiro, para compreender o que está errado, você tem que saber o que é certo. Então, primeiro vamos compreender o conceito do que é pressão arterial. Pressão arterial é a tensão, a força que o sangue faz contra a parede das artérias enquanto ele corre. O normal, a média normal, está entre 120, que é a sistólica, por 80 diastólica. Ou a pessoa pré-hipertenso, ele vai ter aí uma pressão que vai estar em até 139 por 89. A pessoa hipertenso, estágio 1, ele vai ter uma pressão assim, a partir de 140 até 159, a sistólica, e de 90 a 99 a diastólica, tá? E o hipertenso estágio 2, que já é um pouco mais grave, ele vai estar acima de 160, por 100, abaixo de 180 por 110, tá? Por quê? Maior que 180 ou 100 por 110 já é uma emergência. Então, o paciente que chega na sua unidade de atendimento com um pico hipertensivo de 180 por 110, 180 por 120, 190 por 120, é um paciente em emergência. Quais são as causas da hipertensão? A hereditariedade, em primeiro lugar, obesidade, estresse, má alimentação e o consumo excessivo de sal. A hipertensão, nós vamos aprender mais à frente, que é causa de várias patologias que são atendidas, que são tratadas como emergência. Nós temos aí como exemplo o AVC. Batimentos por minutos, a sigla BPM, é a quantidade de batimentos cardíacos por minuto, tá? As alterações, elas podem ser patológicas, pode ser o sinal de um infarto ou pode ser sinal de uma parada cardíaca. A frequência cardíaca normal em um adulto em repouso vai de 60 a 100 batimentos por minuto, esse é o normal. Se o seu paciente estiver com um batimento baixo, bradicárdico, não é bom. Se ele estiver com batimento muito alto, que é taquicárdico, também não é bom. Então, quais são os valores? Não coloquei, gente, desculpa, vou colocar mais à frente. A frequência respiratória, que é a quantidade de respirações, porque isso também influencia no estado do paciente. A frequência respiratória normal em um adulto vai de 12 a 20 incursões por minuto.
Dentro desses padrões, o seu paciente ele está bem. Agora, se estiver acima de 20, uma taquipneia, não é bom sinal. Se estiver abaixo de 12, uma bradipneia, também não é normal e é sinal de uma patologia ou de um mal-estar generalizado. E um conceito que nós precisamos aprender e desenvolver na nossa mente para colocar em prática o que vamos aprender. O que é emergência e o que é urgência. Então, emergência é tudo aquilo que coloca a vida do paciente em risco e precisa de uma solução imediata, tá? E urgência, ele não tem um risco iminente à vida. No entanto, se não resolver num prazo curto, ele vai evoluir para uma emergência. Então, o atendimento também precisa ser rápido. Para isso, no Brasil existe a classificação de risco pela escala de Manchester, que é o acolhimento com classificação de risco, ou o ACCR. Então, o vermelho é emergência. Essas cores, pessoal, é padrão, tá bom? O vermelho categoriza emergência e o atendimento precisa ser imediato, tá? O laranja é muito urgente, tem que ter um atendimento praticamente imediato. A pessoa pode esperar até uns 10 minutos. O urgente é o que precisa de atendimento rápido, mas pode aguardar até 50 minutos. Então, nessa matéria, nós vamos trabalhar com pessoas que estão entre o vermelho e o amarelo, que é urgência e emergência. O verde pode aguardar até 120 minutos, que é o pouco urgente. E o azul, que é o não urgente, que é o atendimento ambulatorial, pode esperar até 240 minutos. Isso serve até para nós, quando nós chegarmos numa unidade de pronto atendimento, no pronto-socorro, para nós compreendermos também que, dependendo da patologia, você pode esperar um pouco mais, ou dependendo da situação, se chega uma pessoa com um sinal vital alterado, propício de uma patologia, essa pessoa ela pode ser atendida primeiro. Por exemplo, se você chega numa unidade apresentando apenas dor de cabeça leve, e chega uma pessoa obesa, idosa, com um pico hipertensivo de 190 por 100, a prioridade do atendimento é para essa pessoa, porque ela categoriza um estado de urgência. Se ela apresentar desvio de comissura labial, perca de força em um dos membros, ela já é uma emergência porque é um possível AVC. Aí, você, como está apenas com uma dor de cabeça leve, uma cefaleia leve, fica depois. Então, o atendimento hospitalar não é por ordem de chegada, e sim por risco de vida. Nessa matéria, nós também vamos aprender as escalas. Por quê? As escalas é que vão nos dar direcionamento no atendimento do paciente. Uma delas é a escala de coma de Glasgow. A escala de coma de Glasgow, ela tem a função de te dar o direcionamento e a noção precisa em valor numérico de como está a consciência do seu paciente. Por quê? Através da resposta do seu paciente, você vai enumerar e esses números vão dizer se esse paciente teve um trauma leve, moderado ou grave. Tá? Lembrando, nós vamos passar mais à frente, mas um paciente que esteja com Glasgow 8 quer dizer que precisa ser entubado e está grave. Um paciente com Glasgow 3 está gravíssimo. Então, as escalas têm muita importância, tá bom? Uma outra escala é a escala de grau de afogamento. O afogamento, nós vamos aprender aqui que são 6 níveis de afogamento. E o grau de afogamento, a resposta do paciente é que vai dizer como ele vai ser atendido. A escala de extensão de queimadura. Com certeza vocês já ouviram falar, fulano de tal está com 50% do corpo queimado, 75% do corpo queimado, é uma queimadura de 1º grau, de 2º grau. Existe uma escala para que se saiba o valor e que se faça o cálculo. Esse cálculo, ele não é apenas de olho, ele existe um padrão. Por exemplo, o braço, a frente e as costas do braço são 9% do corpo da pessoa. O dorso, que é as costas e a parte do pescoço juntos, aí já vai dar 18%. A cabeça, 3,5%, a parte de trás e a parte da frente. A perna, 18% cada perna e assim por diante. Se as lesões forem locais, aí tem que fazer o cálculo de acordo com o local que foi lesionado.
E o atendimento pré-hospitalar, que é o APH. Gente, atendimento pré-hospitalar, o próprio nome já diz, é o socorro que é dado ao paciente antes que ele chegue no ambiente hospitalar. Então, existe a estrela da vida. A estrela da vida é que dá direção ao atendimento pré-hospitalar. Por quê? Nós temos o objetivo de detectar, alertar a necessidade, prestar o pré-socorro, fazer o socorro no local do acidente, os cuidados durante o transporte e a transferência para o tratamento definitivo. Ou seja, o APH, ele recolhe o paciente no local do acidente ou no local onde ele teve a síncope ou AVC e leva até o hospital. Mas, dentro desse percurso, ele vai exercer essas 6 funções. O Ministério da Saúde criou em 2003 a Política Nacional de Urgência e Emergência. O objetivo dessa política era organizar as redes de urgência e emergência no Brasil. Atualmente, a atenção primária, ela é constituída das UBSs, as equipes de saúde da família. Aí no nível intermediário já tem o SAMU, que são as unidades de atendimento móvel de urgência, e as unidades de pronto atendimento, que são as UPAs ou os prontos-socorros. O SAMU é um serviço administrado pela prefeitura, pelo município, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, e tem uma parceria com o Ministério da Saúde. Então, cabe ao município buscar e se estruturar para receber a unidade do SAMU. Desde julho de 2011, o Ministério da Saúde publicou uma portaria, a 1600, que reformulou essa política de atenção às urgências, e instituiu a rede de atenção às urgências e emergências no SUS. Ou seja, o atendimento, o APH, é obrigatoriedade do SUS. E o SAMU é a estrela, o nosso carro-chefe. Olha lá a estrela da vida que nós aprendemos agora há pouco. O SAMU é o responsável, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, é o responsável por prestar o APH, que é o atendimento pré-hospitalar. O sistema de atendimento pré-hospitalar, tem o objetivo de atender a vítima em situação de urgência e emergência no local e tratando a pessoa antes de chegar ao hospital. Com a regulação do serviço de atendimento de APH, o SUS ele vai ter a responsabilidade de instrumentar e estimular a implantação. Aí, como eu falei, é parte do município, da prefeitura, se estruturar para receber essa unidade. E o serviço de APH, ele tem uma composição específica, o médico regulador de urgências, que é o médico que vai dizer para onde aquela pessoa vai, que tipo de atendimento que deve ser dado para a pessoa durante o percurso. A regulação do atendimento pré-hospitalar e os profissionais que atuam. Então, a regulação ou o médico regulador é o profissional responsável por identificar por telefone, ele vai entender a gravidade da situação e vai direcionar o paciente para o atendimento adequado de acordo com cada caso. A regulação é o serviço de atendimento móvel que procura chegar precocemente ao hospital. Então, se aquele médico regulador compreende que aquele paciente ele não vai ser bem atendido na unidade de base, que ele precisa ir para um hospital de porte maior, esse médico regulador já vai entrar em contato com a regulação e encaminhar esse paciente para o local correto. Os profissionais que atuam no APH são todos profissionais da saúde. Telefonista, auxiliar de regulação, o médico, o condutor, os profissionais, enfermeiro, técnico, médico, são todos profissionais da saúde. E os veículos de atendimento são as ambulâncias aéreas ou hidroviárias também, porque um local que nos ribeirinhos, se tem rio, a ambulância vai ser um barco. Em cidades de grande porte e municípios maiores, existem aviões e helicópteros também disponíveis para o APH. Olha lá, a tipo A, que é a ambulância de transporte, que é destinado para transporte em decúbito horizontal, ou seja, é via terrestre. A ambulância de suporte básico, que ela é destinada ao transporte intra-hospitalar. Então, essa ambulância ela vai ter uma estrutura um pouco melhor. A tipo C, que é a ambulância de resgate, ela é destinada a vítimas de acidentes ou paciente em local de difícil acesso, paciente que precisa ser imobilizado, que tem de um suporte básico de salvamento. Por exemplo, um paciente de politrauma, um acidente de veículos, um acidente de moto.
O tipo D é a ambulância de suporte avançado, tá? Que já é para pacientes de alto risco. O tipo E é a aeronave, né, de transporte médio. E o tipo F é a nave de transporte médico, que já é o hidroviário. Lembra que eu falei para vocês? Em lugares de ribeirinho vai ser o barco. Os tipos de atendimento hospitalar, gente. O primeiro é conhecido como pronto atendimento móvel, que é um sistema de atendimento que não conta com a presença do médico, tá? Mas a equipe é orientada pelo médico regulador à distância. A ambulância vai ser a tipo B ou tipo C e o paciente ele vai ser levado para um hospital de referência. Aí é como eu falei, dependendo da gravidade, o médico regulador é que vai dizer se ele vai para uma unidade de pequeno porte, de médio porte ou para uma unidade especialista. O segundo é a emergência médica móvel, né? Que são aqueles veículos que já têm a presença obrigatória do médico e do enfermeiro, tá? São as ambulâncias D e E. E os pacientes são removidos para hospitais de referência após o contato médico regulador. Por exemplo, na nossa região, seria um paciente levado direto para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães ou para o Hospital Regional Costa do Cacau, até mesmo para o hospital em Salvador, que é a nossa capital. O terceiro é o pronto atendimento de emergência médica móvel, que é o misto, que o atendimento já é iniciado pelo socorrista, né, pelo técnico de enfermagem, posteriormente tendo a necessidade, o médico e o enfermeiro vão até o local para ajudar no atendimento. E esse é o APH estruturado pelo SUS. A nossa aula hoje foi um pouco longa, porque é a nossa primeira aula. Espero que vocês gostem. E é claro, dúvidas, chama lá no chat que eu estou esperando por vocês.